Seja bem-vindo ao 35º dia do nosso Retiro Quaresmal. É uma alegria rezarmos juntos e saber que você perseverou até aqui. Iniciemos então esse dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E peçamos que o Espírito Santo de Deus encha o nosso ser, o nosso coração, nos ajude nesta luta que nós travamos para nos converter. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Antífona. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos, adoremos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Antífona. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos, adoremos. Hoje respondo a pergunta da Cíntia. Boa tarde. Oi, Gil. Oi, Padre Lico. Espero que estejam todos bem. Tendo em vista o tempo atual que estamos vivendo e as possibilidades de meios virtuais, eletrônicos, enfim, facilitarem a nossa vida no sentido prático e burocrático, se isso se aplica também às questões religiosas. Ou seja, a minha pergunta é: existe alguma forma de confessar-me, se não a presencial? Eu posso ter a remissão dos meus pecados, eu consigo a remissão dos meus pecados através de situações onde me facilitem no conforto da minha casa? Como, por exemplo, enviar um WhatsApp para o sacerdote
que eu tenha algum tipo de contato prévio, que eu o conheça, enfim. Eu posso enviar, então, elencar todos os meus pecados em uma folha, depositá-la numa igreja, num santuário, enfim, e através disso, através de alguma celebração, de algum ato, atitude, de alguma forma, este sacerdote isentar-me de todos os meus pecados, assim, eu vou ser absolvida de algum modo, considerando a pandemia, considerando o momento em que nos encontramos, considerando as dificuldades e não as impossibilidades de acesso aos religiosos, né, aos nossos sacerdotes. Então, eu consigo, de qualquer outra via, se não a presencial, confessar-me e, através disso, ter a absolvição dos meus pecados. Me ajuda aí nessa. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Oi, Cíntia, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Estamos bem, graças a Deus. A Cíntia pergunta sobre, nesse tempo em que nós estamos, de pandemia, de distanciamento social, de privação de encontros e etc., se nesse tempo existe alguma alternativa para a vivência do sacramento da reconciliação, da confissão. Olha, para o sacramento não existe uma alternativa, mas existem maneiras que nós podemos nos aproximar mais da graça e da misericórdia do Senhor. Então, antes de qualquer coisa, uma distinção. Os sacramentos não podem ser vividos através dos meios de comunicação. Então, uma pessoa não pode ser batizada por um vídeo, a pessoa não pode se confessar pelo celular. E alguém até poderia dizer assim, mas como que eu participo da missa pela televisão? A pessoa, sim, assiste a missa, mas, por exemplo, ela não comunga, sacramentalmente falando. Estamos falando de sacramento. Ainda que a pessoa tivesse partículas, hóstias não consagradas em sua casa, e assistisse à missa, aquelas partículas que ela tem em casa, porque comprou por algum motivo, não se tornam o corpo do Senhor. Somente os sacramentais, eles acontecem através dos meios de comunicação. Então, por exemplo, quando no final aqui do nosso retiro quaresmal é dada a bênção, essa bênção nos alcança. Se for dada a bênção sobre sacramentais, como a gente faz na quaresma de São Miguel, abençoando as velas, ou então a água, alguém que tem um copo de água e consigo e nós abençoamos, sim. Então, os sacramentais têm validade pelos meios de comunicação, os sacramentos não. Nesse momento, o que é possível fazer então? Já no Código de Direito Canônico, não falando de pandemia, mas de algumas necessidades, é previsto o ato de contrição perfeito. Então é o que nós devemos viver nesse momento. E não somente em tempos de pandemia. Pensemos assim, uma pessoa muito devota sofre um acidente, está consciente, precisa ir para o centro cirúrgico e não tem tempo hábil para uma confissão ou então para receber a unção dos enfermos. Essa pessoa deve fazer nesse percurso o seu ato de contrição perfeito. No seu mais íntimo, dizer para Deus que se arrepende de seus pecados, que tem o compromisso de se emendar daqueles pecados que está vivendo e que quer uma vida nova e que assim que possível vai se confessar. Isso alcança graças na vida dessa pessoa. Não é a confissão sacramental. Essa pessoa, depois que se recuperar, precisa buscar a confissão, mas em algum nível ela encontra graças diante do amor e da misericórdia de Deus. Então, nesse tempo emergencial, as pessoas devem buscar isso. Claro, se os padres estão atendendo na paróquia ou numa outra paróquia onde uma pessoa reside, ela deve procurar a confissão auricular. Se ela tem
doenças de base, comorbidades, idade, e a sua consciência não permite sair de casa nesse momento. Por exemplo, aqui na Diocese de Marília, essas pessoas estão respaldadas por um decreto do bispo. Respaldadas por esse tempo, mas assim que possível, elas precisarão de uma confissão auricular. Então não dá para mandar um WhatsApp para o padre com os pecados, pedindo perdão dos pecados, não dá para escrever uma cartinha e com tantas coisas, né, que surgem. Então, todo mundo escreve uma carta, o padre pega e faz uma fogueira santa e põe fogo em tudo. Não. Isso tem um significado, existe a oração de queima, que tem uma outra linha de espiritualidade, precisamos tomar muito cuidado. Eu até chamo atenção aqui para os casos de absolvição geral. Nós, padres, somos autorizados a dar absolvição geral em alguns momentos muito específicos. Não dá para o padre falar assim, nossa, estou tão cansado esse ano e não deu para ter um mutirão de confissões, vou chamar todo mundo aqui na frente da igreja e vou dar uma absolvição geral. Não é bem por aí. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as propostas que surgem e até mesmo as coisas que nós procuramos. Existe uma graça especial de misericórdia neste tempo. O ato de contrição perfeito é previsto para atrair graças de misericórdia sobre a nossa vida, mas essas práticas não substituem a confissão auricular individual. Hoje, no nosso exame de consciência, façamos a seguinte reflexão. Quais são as alternativas que nós buscamos para essa quaresma em relação à reconciliação com Deus? Conforme o Padre Lico nos orientou hoje, nós temos algum caminho. E como você se movimentou, se organizou para essa quaresma? Façamos esta reflexão e rezemos o ato de contrição. Ato de contrição. Senhor, eu me arrependo sinceramente de todo o mal que pratiquei e do bem que deixei de fazer. Pecando, eu vos ofendi, meu Deus e sumo bem, digno de ser amado sobre todas as coisas. Prometo firmemente, ajudado por vossa graça, fazer penitência, não mais pecar e fugir das ocasiões do pecado. Senhor, tende piedade de mim, pelos méritos da paixão de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Chegando ao final deste dia de oração, do nosso retiro quaresmal, peçamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E os meus pecados